Eu sou o professor Dr. Juvenal Linhares, eu sou ginecologista, especialista em ginecologia minimamente invasiva. Eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, tenho residência médica pelo de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual também de São Paulo. Podem ficar à vontade para enviar as perguntas, tá? É isso que a gente quer, que vocês interajam o máximo possível. E a gente vai trazer um pouco da história da minha vida com relação à endometriose. Então, eu sou formado há 25 anos, exatamente nesse ano, apesar dessa minha cara de menino, nesse ano eu fiz 25 anos de formado, eu tenho 20 anos de residência médica, eu fiz, na verdade, uma residência médica de ginecologia e obstetrícia, sou mastologista e tenho especialização pelo Hospital Sírio-Libanês em ginecologia minimamente invasiva e endometriose, onde o que é que eu percebi? Eu percebi durante muitos anos que as universidades, as academias, elas davam um crédito muito pequeno para a endometriose. E as residências médicas, inclusive a minha, tá? Ela também trazia muito problema em relação à endometriose. As pacientes eram muito negligenciadas e é sempre um desafio quando se pega essas pacientes, o que fazer com elas, de que forma é que essas pacientes eram conduzidas. E isso me fez, em 2015, enveredar completamente nesse mundo da endometriose, em que eu dedico diuturnamente os meus estudos, em que eu dedico a minha vida ao ensino da endometriose, em que hoje eu consigo oferecer para as minhas pacientes com endometriose uma jornada, que é isso que a gente quer conversar e passar um pouco para vocês, uma jornada de história de vida, desde a hora que essa paciente chega até o procedimento cirúrgico, caso seja necessário. A endometriose, como muitos de vocês sabem, e se não sabem, a gente está aqui para informar isso para vocês, é uma doença que acomete 10% da população feminina em idade fértil. Ou seja, dificilmente você, profissional de saúde, seja médico generalista, emergencista, unidade básica de saúde, seja nutricionista, seja psicólogo, seja fisioterapeuta, não vai cruzar com a paciente com endometriose. Dificilmente, muitos de vocês não vai ter alguém da família com história de endometriose. E um dos motivos da gente estar aqui com vocês nessa live é poder fazer com que vocês consigam diminuir o tempo dessa trajetória dessas pacientes. Vocês terem ideia, hoje na Inglaterra, as pacientes com endometriose, elas levam de 7 a 10 anos para terem o seu diagnóstico. Imagina aqui no Brasil, imagina no Ceará, imagina no Nordeste, imagina nos rincões do Brasil, quanto tempo essas pacientes levam sofrendo com dor. E muito disso não é culpa do profissional de saúde, é culpa de não ter se ensinado isso para eles, é culpa de esses profissionais de saúde não terem sido adequadamente orientados de como chegar a esse diagnóstico. E aí essa primeira live ela vem para mudar um pouco esse paradigma, para trazer para vocês informações de como vocês devam suspeitar da doença. Para isso a live recebeu esse nome, os 6 Ds da endometriose, ou as 6 dores da endometriose. Por que recebeu esse nome? Porque a gente vai estar aqui com vocês, para você profissional de saúde, identificar e diagnosticar precocemente, reduzindo anos de sofrimento de forma prática, de forma tranquila, ouvindo a paciente e tendo empatia com a queixa que essa paciente possa trazer para vocês. Então, diante desses 6 Ds de endometriose, é importante entender alguns pontos. O primeiro D e o D mais comum da doença, para você profissional de saúde, para você médico, para você nutricionista. Por quê? Porque essas pacientes não chegam diretamente para mim. Essas pacientes, elas têm uma jornada. E muitas vezes essa jornada passa pela unidade básica de saúde. O primeiro atendimento é pelo posto da unidade básica de saúde, onde a gente escuta todos os dias que essas pacientes são negligenciadas. O primeiro atendimento também muitas vezes acontece lá na emergência, onde essas pacientes vão quase todos os meses tomar medicação na veia, com muita dor por conta da doença. Então, o primeiro D da endometriose é o que a gente chama de dismenorreia. E o que é dismenorreia? Dismenorreia é aquela cólica menstrual.
uma cólica menstrual intensa. Ah, doutor Juvenal, mas não é normal uma mulher sentir cólica? Esse é o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar juntos. Existem 3 situações, e guardem isso, 3 situações principais que, se essa paciente procurar vocês, se essa paciente chegar para vocês com cólica, vocês devam suspeitar que essa cólica pode ser endometriose. Que situações são essas? Hoje, cada vez mais, a gente sabe que a dor da endometriose, a cólica, ela começa lá na adolescência. Quando a gente vai conversar com essas pacientes que chegam com o diagnóstico de uma doença avançada, ali por volta dos 25, 30 anos, e a gente vai resgatar a história dela, ela fala que sente dor desde a sua adolescência. E hoje, cada vez mais, a gente precisa entender que a doença começa nesse período. Então, se você tem um adolescente, um adulto jovem, que tem uma cólica menstrual, que interfere na qualidade de vida dela, ou seja, que ela deixa de ir à escola por conta da dor, que ela perde um ambiente social por conta da cólica, que ela deixa de ir para um evento com os amigos por conta da dor, até prove o contrário, essa paciente tem endometriose e essa dor precisa ser investigada. Uma outra cólica que a gente deve suspeitar que possa ser endometriose é aquela paciente que tem a mudança do padrão de cólica. Ou seja, ela diz para você que tinha uma cólica em que ela tomava 20, 30 gotas de dipirona e essa cólica melhorava, e ela passou a ter uma necessidade de um uso maior de medicação para essa cólica. Então, mudança do padrão de cólica é importante que vocês lembrem e acendam, você profissional de saúde, a luz vermelha para endometriose. Então, primeira, cólica intensa que interfere na qualidade de vida, que leva à emergência, que te leva para procurar uso de medicações endovenosas, que interfere na tua qualidade de vida, que te tira do teu ambiente social, que te afasta da escola. Tudo isso deve ser sempre lembrado a presença de endometriose. Então, nós já estamos ainda no primeiro D. Segundo é mudança do padrão de cólica. Então, se você tem uma cólica que mudou o padrão, é importante que a endometriose seja investigada. E o terceiro D é se o terceiro sintoma da cólica que você deve lembrar de endometriose é em situações em que você tem a cólica associada a outros sintomas, a um dos outros Ds. Quais são os outros Ds? A dor para evacuar, a dor para urinar, a dor pélvica crônica e a dor de não ter filho. Então, essas situações são situações em que é preciso que vocês despertem para a presença de endometriose. Então, o primeiro paradigma que nós precisamos quebrar é de que cólica não é normal. A partir do momento em que você, profissional de saúde, começa a entender e a lembrar da existência da endometriose, você vai conseguir diagnosticar a doença. Não diagnostica endometriose quem não pensa em endometriose. Essa é a primeira mensagem. Diante do primeiro D, o que a gente falou? Dismenorreia, que é uma dor durante o período menstrual, uma cólica menstrual intensa. Essa cólica menstrual intensa, a gente sempre vai pensar cólica com escala de dor acima de 7, escala de Eva acima de 7, cólica que interfere na tua qualidade de vida, mudança do padrão de cólica ou cólica associada a outro sintoma, dor na relação sexual, dor para urinar, dor para evacuar ou dificuldade de ter filho. Então fica essa mensagem, a cólica ela está presente em mais de 70% das mulheres com endometriose e é importante que ela seja valorizada. A segunda dor, ou segundo D da endometriose, é a dor pélvica crônica. É importante entender que no início a endometriose, ela só dói durante o período menstrual. Porém, depois a endometriose vai gerando um processo inflamatório sobre a pelvis, vai gerando um processo de fibrose sobre a pelvis, vai infiltrando a estrutura nervosa da pelvis, e ela deixa de doer apenas durante o período menstrual e ela começa a doer o mês inteiro.
Então, se uma paciente tem dor pélvica que dura todo mês e essa dor pélvica dura mais de 6 meses, que é o que a gente chama de dor pélvica crônica, e essa dor pélvica piora durante o período menstrual, a endometriose precisa ser pensada. O outro D da endometriose, que é muito importante, é a dor pré-evacuar. A endometriose ela é muito mais comum no compartimento posterior. Aqui é o útero e os ovários. Ela é muito mais comum aqui, atrás do útero, entre o útero e a região intestinal. Então, o compartimento posterior é o compartimento mais acometido pela endometriose. E o que é preciso entender? Um dos sintomas muito característicos da doença é a dor pré-evacuar durante o período menstrual. A paciente tem a sensação, muitas vezes, de que não está conseguindo esvaziar o intestino de forma completa, que é o que a gente chama de tenesmo, que é uma sensação de esvaziamento incompleto. E aí vai uma dica para vocês. Algumas pacientes, elas não vão reclamar de dor para evacuar, mas vão reclamar de uma mudança do hábito intestinal durante o período menstrual. Ou seja, ela muitas vezes vai reclamar de diarreia durante o período menstrual, ela muitas vezes vai reclamar de constipação durante o período menstrual. Então, são sintomas que devam ser perguntados durante a sua anamnese. Então, toda paciente que chegar com dor pélvica crônica, toda paciente que chegar com cólica menstrual intensa, é importante investigar os outros Ds da doença. Dor para evacuar. Ah, doutor, é muito comum a paciente sentir sangramento durante o período menstrual? Essa é uma mensagem que é importante passar para vocês. Apesar de ser um sintoma da endometriose, a maioria das pacientes com endometriose não vão ter sangramento nas fezes durante o período menstrual. Isso por quê? Porque a endometriose ela acomete o intestino, diferente do câncer, de fora para dentro. O câncer ele é de dentro para fora. Então o câncer costuma dar muito mais hematoquesia, esse sangramento durante o período menstrual, ou esse sangramento retal. A endometriose não. A endometriose ela está mais associada com desconforto intestinal. Dor para evacuar, sensação de esvaziamento incompleto, diarreia ou constipação durante o período menstrual. Esses são sintomas que devam ser chamados a atenção. Existe algo que eu preciso contar para vocês, que as pacientes muitas vezes procuram gastro, que as pacientes muitas vezes procuram um clínico geral, porque elas acham que está associado a um distúrbio do intestino. E isso, na maioria das vezes, é causado pela própria doença, que é o que a gente chama de endobele ou endobarriga da endometriose. A paciente tem a sensação de distensão abdominal. Ela muitas vezes nos manda fotos no dia a dia de que parece que está grávida. Isso acontece por conta do processo inflamatório da doença, que interfere com o funcionamento intestinal. Isso leva a uma disbiose no intestino e faz com que a paciente tenha essa sensação de distensão abdominal durante o período menstrual. É outro sinal intestinal que deve chamar a atenção de vocês. Então a gente viu os 3 primeiros Ds. A dismenorreia, que é a cólica menstrual, que interfere na qualidade de vida. A gente viu o segundo D, que é aquela dor mesmo fora da menstruação, que ultrapassa o período de 6 meses. E a gente viu agora o terceiro D, que é a disquesia, que é essa dor para evacuar durante o período menstrual. E muitas vezes não é só dor. É mudança do hábito intestinal, diarreia ou constipação durante o período menstrual e sensação de distensão abdominal são achados muito comuns da doença. O outro D, que talvez seja um D menos comum, que acomete, quando a endometriose acomete aqui, ó, o compartimento anterior, que seria a bexiga e as vias urinárias, ela costuma cursar com dor para urinar durante o período menstrual. Só para ilustrar um pouco para vocês, a cantora Anitta, ela passou 7 anos sendo tratada nas emergências como tendo infecção urinária. E na verdade, quando foi se avaliar, a infecção urinária ou os sintomas semelhantes à infecção urinária
eles aconteciam durante o período menstrual. E é isso que deve chamar a atenção de vocês em relação à endometriose. Se essa paciente tem sintomas urinários que interferem e pioram durante o período menstrual, é importante que se pesquise endometriose. A paciente pode não reclamar de dor, mas ela pode reclamar muitas vezes de sensação de esvaziamento vesical incompleto, de que não conseguiu fazer o xixi de forma completa. Ela pode reclamar de poliúria, de polaciúria, de que durante o período menstrual ela urina muitas vezes. Isso tudo deve ser pensado em relação à doença. Estão nos perguntando se a gente vai deixar gravado. Vai sim, viu? A live vai ficar gravada no Instagram e a live também vai ficar gravada no YouTube para vocês poderem rever essa live, estudar ela, tá? E poder aprofundar ainda mais sobre o assunto. Então a dor urinária, ela é muito importante como diagnóstico de endometriose. É dos sintomas menos comuns, mas é um sintoma importante. Um outro D, esse sim, mexe significativamente com a qualidade de vida da paciente, que é a dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia. Essa dor na relação sexual é importante entender que ela tem um processo, ela tem uma sequência. No início da doença, a paciente geralmente sente dor de profundidade, ou seja, quando ela tem aquela relação sexual mais profunda, quando o pênis ele penetra e bate no colo do útero. Por que isso causa dor? Porque o principal sítio de endometriose é exatamente aqui, atrás do colo do útero, na região retrocervical. E isso causa uma dor principalmente de profundidade. Só que vocês precisam entender que esse sintoma precisa ser aprofundado com a paciente. Ela muitas vezes vai dizer que não sente dor na relação. Quando você aprofunda com a paciente, uma pergunta que é crucial nessa investigação é: você não sente dor em nenhuma posição? E aí quando a gente muda a pergunta, que aí está o grande gatilho de dica para vocês, que vocês precisam poder intensificar na anamnese, quando ela diz que não sente dor e você pergunta em nenhuma posição, e aí você deve estimular essa paciente a fazer algumas perguntas. Aonde é que a dor é mais comum? Em que posição? Na posição de 4 apoios. Justamente porque é nessa posição em que o pênis bate exatamente em cima da lesão mais comum, que é da região retrocervical. E aí quando você intensifica com ela, você não sente dor em nenhuma posição, aí ela para geralmente um pouco, e aí você vai perguntar: quando você fica na posição de 4 apoios, essa dor lhe incomoda mais? E aí você deve conversar com ela sobre isso, de dizer que dor na relação sexual, ela precisa ser investigada. A relação sexual, ela não é para doer, ela é para ser prazerosa. E não raro a gente conversa com essas pacientes, e essas pacientes nos contam muitas vezes da dor na relação sexual, que ela foge da relação sexual, ela foge do parceiro, e o parceiro muitas vezes não consegue entender. E aí fica outra dica para vocês, que a consulta da paciente com endometriose é muito importante que esteja junto com ela o companheiro. Por quê? Porque essas pacientes precisam estar com o companheiro para que ele possa entender o motivo pelo qual essa paciente não está querendo ter relação sexual. Porque ninguém quer ter relação sexual com dor. Esse é o 5º D da doença. Primeiro D, vamos resgatar aqui para quem está chegando, resgatar os 6 Ds da endometriose, tá? Primeiro D é cólica menstrual intensa, dor na menstruação intensa. Aquela dor que interfere na qualidade de vida, aquela dor que tem uma escala de EVA, quando você profissional de saúde, tem que estar sempre perguntando isso. De 0 a 10, quanto é a sua dor? Se ela disser que essa dor tem uma escala de EVA acima de 7, essa dor precisa ser valorizada e precisa ser investigada. Se durante o período menstrual ela percebe a mudança do padrão de cólica, ela precisa ser investigada. Se durante o período menstrual ela tem dor na relação associada a outros sintomas, a um dos outros Ds, até prova contrária essa paciente tem endometriose. Segundo D, dor pélvica crônica. Toda paciente que tem uma dor na relação sexual
ou uma dor pélvica que dura mais de 6 meses, ela precisa ser investigada. O outro D é a dor para evacuar durante o período menstrual. Aquilo que a gente falou, algumas vezes ela não vai referir dor, ela vai referir mudança do hábito intestinal, diarreia ou constipação durante o período menstrual. E também pode referir sensação de distensão abdominal. O outro D, que é a dor para urinar durante o período menstrual, que muitas vezes ela pode não sentir dor, mas ela tem a mudança do hábito urinário. Ela urina mais vezes, ela tem sensação de desconforto para urinar, algumas vezes pode vir associada a sangue na urina durante o período menstrual. O outro D, que é muito importante do ponto de vista de sexualidade, é a dor na relação sexual, principalmente aquela dor mais profunda, em que ela refere que piora na posição de 4 apoios. Então, investiguem isso com a paciente, em que posição é que ela sente mais desconforto. O outro D, que é esse que está faltando, que é a outra dor muito forte da paciente, que é a dor de não ter filho, que é a dor da infertilidade. Porém, uma coisa que vocês precisam conversar com as pacientes é que endometriose não é sinônimo de infertilidade. Metade das pacientes com endometriose irão engravidar espontaneamente. A outra metade pode sim haver a necessidade de um tratamento, seja ele clínico, seja ele cirúrgico, seja ele de reprodução assistida. Porém, a endometriose é a principal causa de infertilidade. E é importante entender que toda paciente com infertilidade precisa ter na sua anamnese a investigação de endometriose. É importante entender que essas pacientes, elas precisam ser investigadas para saber se a endometriose causou ou não uma perda definitiva da sua reprodução. A endometriose, ela pode causar infertilidade por vários mecanismos. O mecanismo mais conhecido é o da obstrução tubária, que a gente acha que ela causa apenas por isso. E isso não é verdadeiro. A endometriose, ela pode causar infertilidade também porque ela diminui a sua reserva ovariana, a reserva ovariana da paciente. Então, toda paciente com endometriose precisa ter uma reserva ovariana avaliada para determinar se a endometriose causou ou não algum prejuízo da reserva ovariana dela. Um outro ponto que a endometriose causa infertilidade é por conta do processo inflamatório sobre o endométrio, ela dificulta a implantação do embrião. Tá? Então, dessa forma, a dificuldade da implantação do embrião gera também uma dificuldade gestacional. Então, vamos aqui a algumas perguntas. Quanto dos Ds precisam estar presentes para que se afirme uma grande possibilidade de endometriose? Então, eu costumo falar que os estudos mostram, tá, que se você tiver 2 desses Ds, essa paciente tem endometriose até prova em contrário. E ela precisa ser investigada e avaliada. Porém, se ela tiver apenas um D e esse D for de cólica menstrual intensa, principalmente em pacientes mais jovens, e essa cólica menstrual intensa interferir na qualidade de vida dela, essa paciente tem endometriose até prova o contrário. Então é importante entender que quando vocês organizam o raciocínio diagnóstico, quando essa paciente sentar para você e a queixa dela for dor pélvica ou cólica menstrual, até prova o contrário, essa paciente tem endometriose. Se essa paciente saiu de casa e foi te procurar por dor, por cólica, essa paciente precisa ser valorizada, precisa ter a sua queixa acolhida. Por quê? Porque a endometriose, ela é a principal causa de cólica menstrual e ela é a principal causa de dor pélvica crônica. Então, a mensagem que muitos de vocês precisam, tá, é entender que cólica menstrual que interfere na qualidade de vida não é normal. Toda paciente que te procura com cólica, é importante que na tua anamnese você inclua a pesquisa dos outros Ds da endometriose ou das outras 6 dores da endometriose.
Importante entender que essas pacientes muitas vezes não vão chegar com quadros iguais. Algumas vão chegar só com cólica menstrual, outras vão chegar com desconforto intestinal, outras, menos comum, vão chegar com desconforto urinário, outras, mais comumente, vão chegar com dispareunia, que é com dor na relação sexual, e algumas vão chegar com infertilidade. E muitas vezes o único diagnóstico que abre a suspeita da endometriose é em relação à infertilidade. Então, muitas pacientes vão chegar apenas com infertilidade sem ter nenhum outro sintoma. Ou muitas vezes o sintoma dela não foi acolhido. Não raro eu pego pacientes que vêm aqui no meu consultório, 2, 3, 4 anos de infertilidade, em que muitas vezes elas foram tratadas, inclusive com inseminação artificial, inclusive com fertilização in vitro, com coito programado, e quando a gente vai acolher a queixa dessa paciente e vai jogar na história dela os 6Ds, essa paciente tem o diagnóstico de endometriose muito claro, que eu costumo dizer que o diagnóstico de endometriose ele não é difícil, porque a endometriose ela grita para você. Isso eu sempre falo para os meus alunos e estou falando aqui para vocês. A endometriose ela fala no seu rosto. A paciente que chega com endometriose ela grita, ela chega gritando de dor. A paciente que chega com endometriose ela vem sofrida. Ela já passou por pelo menos 7 médicos e já sofreu por pelo menos 7 anos. Muitas delas bem mais, vem sofrendo desde a adolescência. E qual é o nosso grande problema como profissional de saúde? É pensar que sentir dor é normal. Eu costumo até brincar muitas vezes que se endometriose fosse em homem, era diagnosticado em um dia, né? Porque mulher, de uma forma geral, ela é muito resiliente à dor. Infelizmente, nós vivemos uma cultura de que a cólica é normal. Pra vocês terem ideia, existe um grande estudo publicado no New England que fala dos 4 fatores que dificultam o diagnóstico da endometriose. Um dos fatores diz respeito à própria cultura, a cultura da cólica, de que sentir cólica é normal. E isso as pacientes chegam para a gente e vão chegar para vocês também, profissionais de saúde, falando que escutaram muitas vezes que quando casar passa, escutaram muitas vezes que quando tiver relação passa, escutaram muitas vezes que quando tiverem filhos passam. Não espere esse processo. O paciente chegou com dor, com escala de EVA acima de 7, associada a qualquer um desses outros sintomas, essa paciente precisa ser investigada. O outro fator que esse estudo fala diz respeito à negligência do profissional de saúde. E essa negligência do profissional de saúde não é nenhuma crítica a vocês que são profissionais de saúde que estão aqui com a gente. É uma crítica ao sistema educacional que a gente vive de formação médica. Então, infelizmente, hoje a endometriose ela é dada em apenas uma aula nas universidades e a endometriose ela é pincelada e pouco falada. Eu vejo que tem alguns residentes aqui, alguns ginecologistas, ela é pouco falada e pincelada apenas na residência médica. E é para isso que a gente está construindo esse método, tá? Que é um método que vai ser feito com o nome Desmistificando a Endometriose, que tem realmente esse objetivo de desmistificar essa doença e mostrar que se vocês seguirem um passo a passo, é possível mudar a história profissional de vocês, seja você médico da UBS, seja você médico generalista, seja você enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, porque a endometriose não é uma doença do especialista, não é uma doença minha. O diagnóstico e a lembrança da doença tem que partir de vocês. Essa responsabilidade é de vocês. A paciente que vai chegar para mim é aquela paciente que vocês já avaliaram, que vocês já entraram em contato, tentaram um tratamento clínico, a nutricionista já mudou a história de vida dela nutricional, a fisioterapeuta já ajudou na relação sexual, o educador físico já orientou a atividade física. Então, eu quero que esse método possa fazer cada um de vocês atuar nesse diagnóstico, na lembrança do diagnóstico, para que a gente possa evitar esses atrasos de 7 a 10 anos sobre a doença. E uma função também do que a gente está trazendo para vocês é evitar o que a gente tem hoje das fake news da endometriose, em que são propagados fórmulas milagrosas, tratamentos milagrosos da doença, e vocês precisam entender que a doença ela é, como a gente já conversou aqui,
de um tratamento multiprofissional. É uma doença que não depende apenas do Dr. Juvenal e do especialista em endometriose. É uma doença que depende de você que está na unidade básica de saúde, que quando pegar uma paciente com cólica, a partir dessa aula agora, não vai mais negligenciar essa informação, que se chegar uma paciente hoje na unidade básica de saúde, referindo cólica, dor pélvica crônica, dor na relação sexual, a primeira luz que vai acender na sua mente é da existência da endometriose. Para você que está lá na emergência, que todo mês chega uma paciente com cólica menstrual, que você não vai se restringir única e exclusivamente a prescrever um remédio para cólica para ela e mandar ela embora. Eu sei que a emergência não é local de se fechar um diagnóstico da doença, mas você, como emergencista, como enfermeiro na emergência, como fisioterapeuta que está na emergência, chegou a esse perfil de paciente, vocês precisam conversar com ela e digam, olhe, essa sua cólica que te traz a emergência, ela não é normal. Cólica menstrual que te tira de casa para tomar uma medicação endovenosa, ela precisa ser investigada. Procure ajuda. A partir do momento em que você, médico da emergência, profissional de saúde da emergência, traz para a paciente essa informação, ela já se sente acolhida e vai a partir daí procurar ajuda. Essa mensagem também serve para você, ginecologista. Eu, durante muitos anos, assim como vocês, a paciente chegava reclamando de cólica, eu já olhava com a cara irritada. Essa mulher só fala de cólica, será que ela não entende que cólica é normal? E isso mudou a minha história de vida quando eu resolvi estudar a doença, quando eu resolvi conhecer a doença por dentro e o prejuízo que essa doença causa na pelvis e na vida dessas pacientes. Então, você, ginecologista, a partir de hoje, a partir desse momento, você vai entender que não vai mais negligenciar a cólica da sua paciente. Que se ela tiver dor associada a um desses sintomas, não negligencie e peça para essa paciente procurar ajuda e trabalhe com essa paciente uma melhora da qualidade de vida dela. Para você que é nutricionista, hoje tem muitas nutricionistas esportivas aqui nos acompanhando. Existem muitas nutricionistas que lidam todo dia com a saúde da mulher. Se na nutrição entrar dentro da história, da conversa sua com a paciente, o perfil menstrual dela, se ela tem um perfil menstrual de muita dor, de muito desconforto, é importante que você converse com essa paciente. Boa noite, Monique. Boa noite a todos que estão entrando aí na nossa live. É importante que vocês lembrem disso. Para você, fisioterapeuta, que trabalha com a saúde feminina, é importante que converse com essa paciente sobre o perfil menstrual dela. Está lá fazendo uma fisioterapia motora, que algumas vezes ela acha que está com dor lombar, e quando você vai conversar com ela, ela fala para você que a dor lombar piora durante o período menstrual, ela fala para você que a dor no quadril piora durante o período menstrual, ela fala para você que durante o período menstrual a dor dela irradia para a perna e ela tem dificuldade de caminhar. Esses são sintomas que podem sugerir a presença de endometriose profunda. É importante entender para você que é médico generalista, se a paciente chegar para você com sensação de distensão abdominal, de que a barriga incha durante o período menstrual ou várias vezes ao mês, principalmente associada a alguns alimentos inflamatórios, que vocês precisam lembrar da existência da endometriose. É importante mostrar para vocês que a doença endometriose, ela não é só uma simples cólica. É importante mostrar para vocês que momentos como esse e que a presença de vocês como multiplicadores vão ser importantes para mudar a história de vida de muitas mulheres. E do ponto de vista profissional, doutor Juvenal, o que é que eu diagnosticar endometriose vai mudar a minha vida? Isso vai mudar a chave da vida de vocês, porque a partir desse momento em que vocês acompanharem esse método, acompanharem o nosso curso, vocês vão entrar num outro patamar, no patamar de especialistas em endometriose. Para os estudantes de medicina, o curso Desmistificando a Endometriose, ele é reconhecido pelo MEC, vai ter uma certificação. Para todos os profissionais existe uma certificação. Existe aqui um QR Code que nós estamos deixando aqui na tela para vocês, para que vocês entrem dentro do nosso grupo VIP.
O que é que vai ter nesse grupo VIP? Todas as informações das lives. Nesse grupo VIP a gente vai estar colocando alguns materiais de ensino para vocês. Quem estiver nesse grupo VIP, a gente vai trabalhar com alguns descontos quando o curso for lançado. E a gente quer aqui fazer uma união de forças. A gente quer aqui muito mais do que vender curso. A gente quer formar uma comunidade em relação à endometriose. A gente quer mudar a história da doença nesse país. Tá? Então, o motivo pelo qual eu entrei nesse processo de construção desse curso, que é um curso com 15 aulas, para desmistificar a endometriose, foi muito mais de deixar um legado para cada um de vocês que é profissional de saúde e para deixar um legado para cada uma das pacientes que vive e sofre diariamente com a doença. Porque eu só consigo imaginar que levando informação de qualidade e esse conhecimento, ele não pode ficar só para mim. Eu preciso que eles cheguem cada vez mais longe para vocês, para que vocês possam, tá, levar informações para isso. A Janaína está falando aqui que seria interessante que a gente tivesse um portal dessa doença. Ela sente muita coisa parecida. Então, a gente já conseguiu tocar uma pessoa em relação a isso. Se você sente muita coisa parecida, procura ajuda. É importante que você seja vista por um profissional. E a gente está chegando aqui ao final da live e vem uma pergunta. Sim, doutor Juvenal, você me falou dos 6Ds, da cólica menstrual, da dor na menstruação, você me falou da dor na relação sexual, você me falou da dor para evacuar durante o período menstrual, você me falou da dor para urinar durante o período menstrual, você me falou da dor pélvica crônica, que é aquela dor mesmo fora da menstruação, e você me falou da dor de não conseguir engravidar, que são as 6 dores da endometriose: dismenorreia, disquesia, disúria, dispareunia, dor pélvica crônica e dificuldade para engravidar. O que é que eu faço quando eu peguei uma paciente que tem esse perfil e eu desconfiei que essa paciente possa ter endometriose? É justamente para isso que a gente construiu o curso. Nós vamos ter mais 2 lives para que vocês possam entender como conduzir essas pacientes daí para frente, qual o melhor exame pedir. A gente vai ter algumas lives trazendo para vocês algumas situações clínicas de qual é o melhor tratamento clínico, de quando realizar a cirurgia. São dúvidas diárias dos médicos generalistas, são dúvidas diárias dos ginecologistas, em que a função de juntos, através desse curso, desmistificarmos a endometriose é fazer com que cada um de vocês suba para um novo patamar de entendimento da doença e possa, no dia a dia de vocês, beneficiar cada vez mais pacientes e serem reconhecidos como especialistas em endometriose e poder oferecer para essas pacientes o que existe de melhor. Fica essa mensagem. Na próxima terça-feira nós teremos uma outra live aqui ao vivo em que a gente vai continuar essa conversa com vocês sobre os principais exames, ou quando eu peço um exame e não mostra a doença. Será que essa paciente tem endometriose mesmo com exame normal? E na live seguinte a gente vai trazer alguns casos clínicos para conversar com vocês que paciente eu posso tratar clinicamente, que paciente eu preciso operar. Então, toda essa trajetória de como a doença começou, a epidemiologia e todo o trajeto de como conduzir os diferentes aspectos da endometriose, isso vai estar junto com vocês no curso Desmistificando a Endometriose, e a gente vai estar aqui conversando com vocês nas próximas lives, que vocês divulguem, que vocês multipliquem, tá? Para que isso possa chegar cada vez mais longe. Eu agradeço encarecidamente o carinho de vocês e a paciência de nos escutar durante todo esse tempo. Fiquem com Deus e espero vocês na próxima terça-feira às 19h30.